Coletiva com o técnico Thiago Carpini do Vitória. Boa noite, professor. Luiz Martins, TV Vitória BetSat. Um resultado muito importante para a gente na competição, né? Tendo visto, inclusive, que a rodada foi muito boa para a gente, em termos de pontuação, né? Rivais diretos ali acabaram tropeçando. E eu queria saber do senhor a avaliação do jogo do Vitória na noite de hoje e o que é que você viu diferente do Vitória de hoje para o Vitória, né, que acabou derrotado contra o Corinthians na última partida. Bom, boa noite. Acho que a rodada boa é a rodada que a gente pontua, né? A rodada que a gente faz o nosso, independente dos adversários. A gente tem que, quando a gente olha para nós mesmos, para dentro do nosso trabalho, para os nossos acertos, para os nossos erros, e a gente se preocupa menos com o que vem dos olhos dos concorrentes, dos adversários. Eu acho que a chance de dar certo é maior. Independente do que aconteceu lá, nós fizemos o que precisava ser feito hoje. De hoje para o Corinthians, nós não fizemos nossa melhor partida, não fizemos nossa melhor atuação, mas nós fizemos o que precisava ser feito, sofremos a maior parte do tempo que precisava sofrer, fizemos o que era possível, temos algumas limitações que eu não vou ficar sendo tão redundante e repetir as mesmas coisas, a parte física, um elenco enxuto, algumas dificuldades, algumas adversidades. Eu fui até um pouco irresponsável hoje na volta do Bruno e do Everaldo, não era o planejado. Eles vieram só para compor o banco e para estar junto. Eu arrisquei e assumi a responsabilidade do risco para tentar um fato novo. Quem sabe o Everaldo poderia ser esse fato novo. E é um cara que a gente precisa dar minutagem porque a gente conta com ele como se fosse um reforço de janela. Mas mais ajudou no comportamento sem bola, não conseguiu progredir, é natural. Muitos meses parado, fora. Ele e o Bruno, primeiro treino com bola em campo aberto foi o jogo de hoje. Num ritmo aceleradíssimo, então... Eu prefiro enxergar os pontos positivos, parabenizar o comprometimento do meu grupo, a seriedade em cada detalhe. Apesar do jogo não ter sido coletivamente a nossa melhor apresentação por diversas circunstâncias, nós tivemos ali talvez uma ou duas oportunidades do Criciúma no segundo tempo, uma bola na travessão, mais um outro lance. Do mais foram bolas que passaram na área, foi um controle no campo do adversário e nós soubemos sofrer. Eu acho que a Série A é isso, a competição é isso, e por isso que eu conto sempre com o apoio do nosso torcedor para que tenha paciência, né? Que o torcedor, quando toca um pouquinho para trás, em relação às mexidas, a gente vê que vem uma insatisfação. E na Série A, se você jogar o tempo todo para frente na trocação com esse nível de adversário, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, você volta para ser. Então, primeiro a gente equilibra, primeiro a gente organiza, primeiro não perde, primeiro não toma gol, primeiro se mantém. O Vitória tem que entender o seu tamanho hoje na competição, não o tamanho da instituição, que é muito grande, mas o momento de quem volta de uma Série C. Não dá para trocar de igual para igual. Tem hora que a gente tem que... Nem tudo que eu faço é o que eu acredito, mas é o que é necessário. Carpini, boa noite, parabéns pela vitória. Marcos Guedes aqui do Resenha do Leão. Contra o Corinthians a gente fez um bom jogo, só que não veio os 3 pontos. Eu acho que hoje a gente não fez um jogo tão bom como o jogo do Corinthians, mas vieram os 3 pontos. Imagino também que você deve ter muita coisa para arrumar aí para quinta-feira, muitos ajustes, né? Eu queria saber o seguinte, no jogo contra o Atlético Paranaense, a gente teve uma bola forçada no meio e acabou depois, no decorrer da jogada, saindo o gol. E hoje meio que parecido, né? A gente tem uma bola forçada ali no meio com o Wagner, acabou também saindo o gol de contra-ataque, inclusive, do time do... Acho que foi do William Oliveira, né? Ou foi do Wagner? A bola do gol. Isso. E também queria que você explicasse um pouco, não é a crítica essa aqui Isso não, a questão do posicionamento do Mateuzinho, que antes, até com você também no seu início aqui no Vitória, ele flutuava bastante. E você acabou trazendo ele para flutuar também no decorrer ali do segundo tempo. Queria que você explicasse um pouquinho esse Mateuzinho posicionado mais para o lado direito também. Bom, eu vejo da mesma maneira, não fizemos nossa melhor apresentação, mas pontuamos. O que eu vejo é uma evolução coletiva, levando em conta os aspectos de recuperação, de cansaço. Então eu vejo um time mais maduro, um time mais cascudo, um time que está entendendo a competição, reconhecendo as limitações e redobrando a atenção em alguns detalhes. Um time que a todo momento, não é porque eu quero mexer e inventar e mudar atleta de posição, não gostaria que fosse dessa maneira, mas é o que a gente está tentando fazer e se adaptando. E o mais importante é a resposta que a gente tem tido desses atletas. Eu estou muito satisfeito com isso. Está sendo um desafio gigante, um aprendizado para todos nós, e a gente tem evoluído. E eu acredito nisso. Se hoje fosse uma vitória com esse futebol apresentado,
eu tenho certeza que nós teríamos dificuldade no decorrer da competição, um campeonato de 38 rodadas. Porém, um futebol apresentado do Cuiabá para cá, a gente vê que tem uma constância, tem uma evolução, tem melhoras em vários aspectos, então a gente vê, pelo menos é o que eu acredito, num trabalho de médio e longo prazo a gente precisa ter constância, não dá para ganhar esporádico por uma bola, por um acaso, então tem muito trabalho da parte deles, da nossa parte, de todos da comissão, né, da staff do clube. Em relação ao Mateuzinho, ele já vem fazendo essa função há algum tempo, né? Na verdade, eu não tiro a liberdade dele flutuar. Em alguns momentos do jogo eu peço para que ele dê um pouco mais de amplitude, depois ele circula de fora para dentro. O Mateuzinho, jogando de costas, por mais que ele se vire bem, consiga em vários momentos, pela capacidade técnica, sustentar o jogo, eu acho que de costa ele aceita muito a marcação e acaba se tornando igual ao defensor. Quando ele flutua de fora para dentro, aí ele é diferente. Então é só esse ajuste em relação ao comportamento, ele se adaptou muito bem a isso, tem feito gols, tem feito assistências, tem sido decisivo, e aí o compromisso tático que ele vem evoluindo, e todos vêm evoluindo, isso é uma coisa que eu não abro mão, o comportamento sem bola é aquilo que eu defino, e o comportamento com bola, a gente cria situações para a tomada de decisão do atleta. Então eu vejo da mesma maneira, não foi nossa melhor partida, mas a gente segue numa evolução, e agora, na verdade, não são ajustes, eu acho que alguns comportamentos de jogo de início, primeira fase, parte final de jogo, está muito definido. Agora eu vejo descanso, a gente precisa descansar. Os caras estão no limite, e se eu fosse levar em conta o aspecto fisiológico e as avaliações do departamento médico, a gente não teria 11 para colocar em campo. Então, tá ótimo, tá muito bom. Carpini, boa noite para você. Você falou agora de um tipo de um descanso para esses atletas que vêm num ritmo tão grande, mas esse mês de julho vocês pelo menos têm uma folguinha, né? Não tem uma sequência tão grande. Queria saber, com essa chegada de possíveis novos contratados, como é que você está pensando? Você realmente vai dar um descanso para esse pessoal que tá aqui no batente com você? E queria que você falasse também de Alejandro, que desandou agora a fazer gols. São 3 gols em 2 jogos. E um jogador que estava muito sendo criticado, pedindo para que o torcedor pegando no pé dele, que ele não estava fazendo gol. Eu queria que você falasse dessas 2 situações. Não, legal. O Alejandro é um cara que eu sempre pedi um pouco de paciência, sempre procurei dar confiança. É um cara que, quando possível, a gente está sempre complementando nos trabalhos. Eu procuro dar essa atenção especial para ele, de trabalho de finalização, para ele retomar a confiança. Eu falo muito no dia a dia, no treinamento, nos jogos, tirar um pouco da ansiedade de fazer o gol, que isso atrapalha o atacante quando não faz gol. Ele começa a se cobrar demais, eu falo, faz a bola passar, acerta o gol, transfere a responsabilidade para o goleiro, as coisas vão acontecer. Só que o que credencia ele a ter o crédito com nós, comigo, e a paciência do torcedor, é o que ele entrega coletivamente. O compromisso do Alejandro, os números físicos dele, as funções, exatamente tudo que a gente trabalha e pede, ele faz com excelência, no seu limite, e a gente precisa ter paciência, porque aí os gols não é só para nós, é para ele também, né? Ele também precisa disso pro próprio Alejandro. E ressaltar também o Janderson, que voltou de um problema físico, é um cara que eu pretendo usar como um 9, não como um beirada, mas entrou muito bem contra o Corinthians, e a ideia de ter 2 caras de mais presença de área, que também tem capacidade de gol, aumentar um pouco nossa estatura na bola aérea, e é um cara que se dispõe sempre a fazer funções, seja no pé aberto, seja no pé aberto, no pé contrário ou centralizado, mas ali onde eu usei hoje é porque pela necessidade que nós temos e não é o que eu pretendo utilizá-lo. Em relação aos reforços, a gente tem trabalhado muito em relação a isso, junto com o nosso departamento de mercado, né? A gente também divide um pouco essa responsabilidade com eles, de nos trazer nomes, e a gente tem cobrado muito isso, que eles apresentem bons nomes para a gente poder avaliar, junto com aquilo que a gente coloca de opções. E eu acho que essa mudança, quando chegarem esses atletas, junto com os meninos do Itabuna, que estão treinando muito bem e vão ter oportunidade, do Itabuna, né, do Vitória, que estavam no Itabuna, e daqui a pouco vão ter oportunidade de participar, mas eu acho que essa entrada dos que chegam é de maneira natural e gradativa, não vai ter uma mudança drástica, a gente vai ir descansando aos poucos, os que tiverem mais um limite, e à medida que os que chegarem tiverem oportunidade, eles vão ocupando seu espaço, eu acho que dentro dos meus critérios. Carpini, sua estreia foi exatamente contra o Botafogo, uma competição diferente e tudo mais. Nesse jogo de quinta-feira, você pensa que é uma outra energia, uma outra essência, embora o Botafogo esteja nas cabeças do campeonato?
Sem dúvida, é uma outra energia, um outro momento. Eu tinha, acho que 3 ou 4 dias de clube, conhecendo e me adaptando ao que era o Vitória. Né? Nós pensamos num jogo onde precisávamos vencer, pois já entramos perdendo a partida pelo resultado do Rio de Janeiro. Então, acredito que é um outro campeonato, sim, onde a responsabilidade não é nossa, segue sendo do Botafogo, que é a equipe que tem um orçamento muito maior, há muitos anos figura na Série A, briga por Libertadores, briga sempre por competições internacionais, mas eu vejo hoje um Vitória muito mais preparado, muito mais entendido daquilo que foi uma mudança de conceito, de ideias, quando troca-se o comando, e eu vejo que a gente tem tudo para fazer um jogo melhor, e levando em consideração também que nós temos agora um dia a mais de descanso, de um jogo para o outro, um dia a mais, o Botafogo está jogando agora, então está igual, né? A gente está sempre atento a essas situações também. E um fato negativo é que a gente não tem todos os atletas que a gente gostaria de ter à disposição, né? A gente vem perdendo aí, o Yuri ainda não voltou, o Everaldo voltando hoje, mas a gente sabe que está bem sem ritmo, Camutanga, cirurgia, Bruno Vini voltou sem poder voltar, e enfim, a gente vai ajustando e também isso não é justificativa, a dificuldade é essa, nós sabemos, e a gente vai trabalhar em cima disso para procurar soluções, não potencializar problema. Carpini, boa noite. Um dos problemas que o Vitória tem enfrentado, você está tendo até a dificuldade não apenas de escalar a equipe, né? Até para relacionar, está tendo dificuldade por conta das ausências. A Vitória tem muito jogador no departamento médico, alguns jogadores em processo de rescisão. Vem aí a janela desse mês de julho, já na semana que vem. Queria saber se você tem conversado, eu sei que o papel da contratação é da diretoria executiva de futebol, mas diante da urgência, né, você está se vendo aí com dificuldade até para relacionar, tem levado 23 atletas com 3 goleiros nos últimos jogos. Se você tem conversado com a diretoria, com o Ítalo Rodrigues sobre essa situação, para tentar ver, até o momento só tem o Ricardo Rila e os 3 jogadores da base que foram reintegrados à equipe principal. Se você tem conversado a respeito disso, e queria que você falasse também da situação dos jogadores que você não está podendo contar, se já tem alguma previsão para o próximo jogo do Botafogo, se você já pode contar com alguém. Legal. Primeiro, de trás para frente, né, em relação às possibilidades, eu acredito que ainda não. Hoje nós temos aí o Yuri Castilho e o Osvaldo, né, ainda vão seguir fora. Camutanga a gente já não conta mais para essa temporada. Então a gente não vai ter grandes novidades, não. Nós precisamos recuperar esses caras. E a gente tem feito constantes encontros, reuniões, debates, e às vezes o debate fica até quente, porque a gente precisa acelerar o processo, mas também a gente precisa ter calma. É isso que eu tenho procurado passar para o nosso presidente Fábio, para o Ítalo, eles têm essa mesma linha. A gente não agir na emoção, né? Porque a janela abre dia 10, nós temos que apresentar aqui qualquer atleta que não está dentro daquilo que a gente acredita, que vai sair mais cara a conta. E agora essa situação da gente conseguir pontuar a cada rodada nos dá um pouco mais de segurança e tranquilidade para ter essas escolhas. E ajuda também a convencimento dos atletas, né? Porque quando você tinha 1 ponto, 4 pontos, quando nós chegamos aqui, quando você liga para um atleta e participa da negociação, o Vitória, o fato, não é a primeira opção, né? E do empresário, do representante, do atleta, então a gente tem que trabalhar em cima disso também. Hoje não. Hoje a gente vê que alguns atletas que deixou o Vitória em stand-by hoje têm manifestado um interesse maior. Então a gente tem 2 ou 3 situações que nós encaminhamos a proposta através do Ítalo, da diretoria, que isso é um papel deles. Claro que eu participo da escolha, a parte burocrática não é comigo, a parte financeira, óbvio que não, mas eu tenho cobrado e ficado em cima para que isso consiga ter um desfecho mais rápido possível dentro do que nós temos convicções, porque jogadores aparecem todos os dias, 200 nomes, mas não adianta eu encher o meu elenco para dizer que eu estou reforçando na janela. Aí a gente vai ter a conta vai ficar cara, depois eu acho que a gente precisa ter responsabilidade também com o clube, né? Não posso pensar só no meu trabalho, eu quero que põe jogador para dentro, jogador que vai ajudar, que vai levar um nível que vai ser melhor, ou não digo melhor, mas que tenha o mesmo nível dos atletas que estão aqui, que a gente possa rodar e ter alternativas dentro do elenco, não fazer as coisas por fazer e no desespero. A gente tem que ter calma, a janela abre agora, mas ela não fecha. Claro que eu queria abrir e ter 4, 5 nomes aqui já, mas infelizmente ainda não temos. Bom dia, Scarpini, Vinícius Pinal da Metrópole FM, parabéns pela vitória. Gostaria de comentar sobre o Lepo.
tá? O senhor utilizou ele contra o Corinthians, ali, por conta da contusão ali do Caio. Isso mesmo. E hoje ele cumpriu integralmente a função que o senhor disponibilizou para ele? Cumpriu. Às vezes ele alternava com Cáceres ali, né? Ia fazer a linha de fundo como é de praxe. Gostaria que você comentasse do William Lepo hoje. É um pouco que a gente conseguiu fazer de um treino bem, quase que andando, né? Sem intensidade nenhuma, num 10-0. Eu não queria tirar um pouco dessa capacidade dele jogar em alguns momentos pela velocidade, pela intensidade que tem o Lepo. Quando ele conseguia roubar a bola, antecipar uma jogada, o Raul já fechava um pouquinho mais, o Luan sustentava um pouquinho mais para também deixar ele jogar um pouco e daqui a pouco ser um elemento surpresa. Em alguns momentos funcionou, poucos na verdade, porque aí eu levo muito em consideração a questão física. A gente sentiu bastante hoje novamente, mas ele cumpriu melhor a função. E nem que não tivesse cumprido tão bem, né, João? Só que agradecer, porque, pô, é difícil, né? Um campeonato brasileiro de Série A, o cara improvisar zagueiro e fazer bem feito contra o Corinthians em Itaquera, contra o Criciúma aqui, que é uma grande equipe, que venceu o Cruzeiro na última rodada e ganhou de 3 hoje, ou seja, não tem ninguém bobo, né? Nós estamos num campeonato de altíssimo nível e tendo esses improvisos, assim como foi o Caio, foi o Lepo, e tem uma resposta muito positiva, isso me deixa muito confiante. A gente tem criado dentro do próprio elenco alternativas. Hoje eu vejo que o Lepo pode fazer 2, 3 funções, assim como o Esteves, assim como o Caio Vinícius, assim como o próprio Raul numa linha de 3, enfim, a gente vai... O William, que hoje joga um pouco mais adiantado e terminou o jogo em Itaquera como um 5. A gente vai tentando ser criativo dentro das possibilidades que nós temos para a gente conseguir competindo dentro disso, mais próximo de ter os resultados e pontuando e buscando os nossos objetivos até a virada do turno, que a gente precisa de uma pontuação que a gente considera mínima. Internamente eu trato isso, eu não vou expor, porque se eu expor a gente vai ser cobrado por isso, para a gente poder ter um segundo turno, que a gente sabe que é sempre mais difícil. Carpini, boa noite. Evelyn Santos do Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória. Obrigado. Como você mesmo citou, o Vitória jogou bem, porém não foi a melhor partida. Em alguns momentos a gente observou ali alguns vacilos, que fez até com que o Criciúma diminuísse a vantagem do Leão. O que você acha que precisa ser trabalhado e como pode ser trabalhado para que o time não venha a se retrair em momentos como esse e manter a consistência ao longo do jogo? Nós precisamos de algumas alternativas para mudar quando precisa mudar, né? Nós temos peças que vêm entrando muito bem, o Zé, hoje a volta do Everaldo, mas algumas peças de característica diferente que a gente possa criar um fato novo, senão também não dá para a gente inventar demais. Os erros, essas tomadas de decisões, tem coisas que a gente não controla. Você vê que uma bola que a gente perde aqui na parte ofensiva termina no gol. E são esses erros grandes que nós não podemos ter. É isso que eu falo para os atletas. Na Série B, se a gente perder, com todo respeito à Série B, se a gente perder 4 bolas ali, talvez nenhuma vai acontecer o gol. Na Série A acontece. Então a gente tem que ser mais precavido, a gente tem que ser mais atento, a gente tem que minimizar o erro grande. Não é o erro de passe, o erro de tomar decisão, não é isso. Isso faz parte, eles vão errar. E eu quero que erre e continue errando para a gente poder acertar. Mas a gente ter atenção nesses pequenos detalhes. Muitas das vezes é também mais mérito do adversário, porque a gente estava com 3 atletas preenchendo a entrada do gol, 1 contra 1, o duelo ofensivo, o atacante levou a melhor. Isso faz parte. Então acho que a gente precisa ajustar e a gente ter em todas as opções encaixes e peças que sejam da função, e não a todo momento a gente está tendo que se reinventar. Então claro que isso prejudica. A gente tomou 3 gols contra o Corinthians, mas não foi um volume ofensivo do Corinthians, foram gols de encaixe de área, uma bola parada, uma finalização que foi mais mérito do Garro do que falha nossa, a falha de posicionamento sim, mas não teve uma coisa muito gritante. Então mesmo com as dificuldades, eu acho que a gente se torna cada vez mais uma equipe equilibrada em todos os setores, é isso que eu tenho buscado. Carpini, boa noite, só queria entender, para até que você pudesse explicar direitinho, você tirou o William Oliveira e colocou o Zé Hugo, visto que no banco você não tinha nenhum volante, né? Você não acredita que naquele momento, ou até mesmo para eu entender, você não achou que naquele momento você correu um pouquinho de risco, sendo que você já estava ganhando o jogo de 2-1, o Criciúma começou a incomodar um pouquinho? Mas aí, boa pergunta, porque então são os detalhes dos bastidores, vamos dizer assim, né? Se eu não tiro o William, talvez eu perderia para a sequência. O William fisicamente está no limite, é um cara que se eu tivesse reposição, não jogaria hoje.
e o combinado era 45, ele ainda fez 60, 65, então, como eu falo, às vezes as coisas que vocês veem eu vejo também, mas eu preciso fazer alguma coisa. O Mateuzinho já tem feito essa função, às vezes eu tiro o Luan, trago o Léo para fazer um 5 e tal, então ele já está adaptado a esse tripé de dentro. Claro que a gente pede competitividade, pede estatura, pede muitas coisas e ganha outras coisas com o Matheus. E a ideia é daqui a pouco da gente encaixar uma bola, e a primeira bola do jogo do Zé nós poderíamos até ter tido um desfecho melhor na jogada. O Zé entrou bem, comprometido, só que acaba desconfigurando um pouco, principalmente quando a gente não tem a bola. Algumas coisas que os nossos atacantes, no caso do Zé, os atletas que estão há mais tempo no clube, precisam entender melhor, e não é culpa do atleta, porque ele vem há um período trabalhando de uma maneira, e não é de uma hora para outra que você muda o comportamento e o cara tem um entendimento disso. Então, tem melhorado, tem evoluído, mas precisa melhorar mais, principalmente quando não tem a bola, e com a bola a gente sabe que o Zé, ele dá esse desafogo, ele dá essa intensidade ofensiva para nós, mas foi o que dava para fazer. Até pensei sim na possibilidade de estrear o Pablo ali na função, porque ele só entrou numa função que não era dele, mas eu também preciso me basear muito pelo meu dia a dia, e algumas coisas a gente precisa evoluir, eles precisam evoluir, no caso mais específico do Pablo, é que ele venha ter as oportunidades que ele merece. É um bom jogador, é um jovem, tem potencial, mas o futebol a gente precisa cumprir comportamentos, não dá para fazer o que quer dentro de campo. Ele vem evoluindo e ele precisa me dar segurança no dia a dia para que ele tenha oportunidade. Cada vez mais ele tem me dado essa segurança, mas eu senti que na partida de hoje, por todas as circunstâncias, pelo último jogo, pelo jogo de dificuldade que seria, não era o momento para esse risco. Carpini, parabéns pela vitória. Rafael Barreto, do Arena Rubro Negra. Em alguns momentos do jogo, a gente via um pouco o Vitória trazendo a bola defensivamente, e isso até gerou uma certa insatisfação na torcida. Como é que você avalia o Vitória com bola hoje e dentro desse jogo? Hoje, ou num contexto geral com bola? Hoje. Fizemos o que era possível. Nós não conseguimos fazer nossas trocas, não conseguimos atacar tanto espaço e ter profundidade pela questão física, então a gente prefere tentar controlar o jogo e ficar com a bola. Se não consegue fazer o terceiro, também não toma o gol de empate. Eu acho que correr menos riscos. E como eu falei anteriormente, nós tivemos um erro no campo ofensivo que nos custou o gol. E se a gente se expõe toda hora e começa, daqui a pouco num jogo, como eu falo, de trocação, lá e cá, desorganizado, bate-volta, transição, talvez a gente teria tomado o gol de empate, ou dado mais chance ao adversário de empatar, assim como poderíamos ter criado mais chance de fazer o terceiro. Então acho que o momento é de minimizar riscos. Então ficar com a bola, no meu entendimento, a gente minimiza o risco. Carpini, boa noite. O Vitória já tem um reforço aí, né? O Ricardo Hiller. A janela abre dia 10, jogo contra o Botafogo dia 11. Na coletiva de apresentação dele, ele disse que ainda estava recuperando um pouco a parte física. Existe alguma possibilidade de se relacionar ele para o jogo contra o Botafogo? Obrigado. Existe. Ele tem a possibilidade de estar no grupo, provavelmente deve estar, já posso até te adiantar. Assim como os 3 jovens que nós promovemos da equipe do Itabuna, que me chamaram muito a atenção nos jogos que eu tenho acompanhado da Série D para acompanhar esses meninos. O Vitória tem que olhar para dentro de casa, tem que olhar para a sua base. E assim como o Ricardo, esses 3 jovens também têm possibilidade de estarem no jogo. Nós estamos precisando, temos atletas que estão muito cansados, nós temos, como nós colocamos aí, não sei quem que falou, a gente tem relacionado 23 atletas, 3 goleiros, então está precisando bastante. Então, todos eles têm chance de participar já no jogo do meio de semana. Boa noite, Carpini. Tássio Caldas, do BNews. Eu tenho percebido, e aí você pode me corrigir se for o caso, em alguns jogos do Vitória, o Vitória é um pouco mais reativo, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu queria entender se isso é uma proposta sua para os jogos do Vitória, e eu queria entender também como essas suas substituições de hoje foram esse fato novo realmente, que você tirou o volante, colocou um atacante. O único defensor que você colocou foi o Bruno Vini, o resto foram todos atletas para agredir o Criciúma. Como é que isso gerou esse fato novo? Olha, eu acho que, como eu falo, o equilíbrio, né? Em alguns momentos do jogo a gente é uma equipe reativa, em outros momentos não. Se você pegar o jogo do Corinthians, né, nós tivemos ali o segundo tempo, chegamos a ter quase 70% de posse de bola, jogando no campo do adversário, ganhando a segunda bola, empurrando o Corinthians para trás, até a gente criar a situação de fazer o gol de empate. Então, dentro das circunstâncias de cada equipe, a gente está jogando contra adversários de altíssimo nível. Em alguns momentos a gente precisa ser mais um pouco precavido, esperar um pouquinho mais, jogar no erro. Em outros momentos, eu gostaria de propor
o jogo todo, ficar com a bola, controlar, enfim, aquilo que eu acredito, mas a gente tem que se adaptar às circunstâncias do jogo, momento de saber sofrer e estratégias dentro dos 90 minutos para a gente buscar sempre o resultado. Então, não considero o Vitória uma equipe reativa, considero uma equipe equilibrada. Em alguns momentos a gente tem a bola, em outros momentos a gente baixa um pouquinho as linhas e tenta ser um pouco mais reativo. Eu acho que tem de certa forma funcionado. E a outra em relação às substituições. Criar um fato novo. O Everaldo é um cara que tem muita capacidade técnica, é um cara que tem uma referência dentro do grupo, e quando você tem um cara como esse, te dá segurança, também ainda mais no momento que gera uma certa instabilidade, um gol no último minuto, como nós tomamos na rodada passada, e aí vai chegando para o final do jogo e passa na cabeça do atleta, gol no final, então era bom tirar isso logo. O Everaldo representa segurança, experiência, por mais que não era o momento ainda, mas acho que daqui a pouco poderia criar um fato novo justamente disso, de um cara que poderia achar um passe de gol, uma finalização, desafogar um pouco mais. Acho que aconteceu pouco, mas a culpa não é do Everaldo. Ajudou, foi comprometido para trás, mas a gente tem certeza que ele vai evoluir muito fisicamente, tecnicamente, agora precisa de um pouquinho de tempo. E o fato novo é isso, é a gente criar... Eu já sei o que o Zé entrega, eu sei o que o Fal entrega, eu sei o que o Eric entrega. Eu tento a cada jogo criar uma situação para que a gente, em algum momento, tente surpreender o adversário. Carpini, boa noite. Nesses últimos dias, surgiram notícias ligando o seu nome ao Vasco da Gama. E aí teve até a notícia de que você disse não ao Vasco. Eu quero saber de você se teve mesmo essa proposta e se teve. Carpini permanecendo hoje no Vitória significa que você tem um propósito para essa temporada, sobretudo não só para o Vitória, mas também para a sua carreira, né, para poder você se consolidar de vez como treinador de primeira prateleira, de primeira divisão? Assim, os meus últimos anos em números foram muito bons, né? O ano passado, graças a Deus, foi um ano que me possibilitou desafios, oportunidades e uma mudança de, como você disse, de prateleira. Chegar no nível de Série A é difícil, a manutenção a gente sabe que é mais ainda, e nós precisamos fazer muito para que isso aconteça. Né? O que nós fizemos no Campeonato Paulista com a Água Santa, a maneira que foi o acesso do Juventude, chegar num clube como o São Paulo e conquistar título, por mais que o final não foi como nós gostaríamos, mas foi uma oportunidade única, meu primeiro título como técnico, ganhar uma Supercopa de um rival, foi tudo muito, muito rápido, né? E, então, nos últimos anos é natural que surjam sondagens, oportunidades, possibilidades. Foi assim no Juventude também, antes de eu concluir a Série B, e eu optei em ficar. É natural que no Vitória aconteça também. Nós temos aí muitas movimentações no mercado, nós temos aí alguns clubes de Série A ainda sem treinador, outros que podem ainda acabar movimentando alguma coisa, então é natural que a gente seja lembrado. A gente fica feliz por isso. Eu tenho uma ideia comigo de sempre começar e terminar aquilo que eu começo a fazer. Claro que em algum momento isso pode ser interrompido, né? No Juventude eu não quis interromper, eu terminei, mas depois, no início da temporada, surgiram algumas possibilidades, dentre elas o São Paulo, e aí eu entendi que era o momento de um novo desafio. E agora no Vitória eu estou muito feliz aqui, né? O clube tem me oportunizado a viver coisas muito bacanas, aprender muito, né? Conviver com pessoas aqui de um nível também que tem me melhorado, me dando a oportunidade de consolidar nessa prateleira através dos resultados da campanha de recuperação que a gente vem fazendo. E a ideia é sempre terminar o que a gente começa, é o que eu penso. Mas como eu falei, em algum momento pode ser que isso não aconteça por parte do clube, né, que na maioria das vezes é o que acontece, e às vezes pode ser que seja alguma coisa uma oportunidade muito diferente na minha carreira, e eu não vejo que esse talvez seja o momento. Eu não vou falar nem que sim, nem que não de propostas, nem que sim, nem que não que eu fico, mas eu tenho um contrato, pretendo cumpri-lo, quero cumpri-lo e estou muito feliz no Vitória. Eu acho que a gente tem uma história bacana para escrever aqui. E eu acredito muito na continuidade, né? Foram os trabalhos que mais deram certo na minha carreira, foram de continuidade. Então, por que não aqui no Vitória também, onde a gente teve um carinho, um respaldo muito grande de todos.
Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini.